Gripe aviária ainda não é ameaça direta a humanos, mas especialistas fazem alerta. Desde o fim de 2022, os cientistas detectaram esse vírus em mais de 100 espécies de aves selvagens como patos, gaivotas, gansos, falcões e coruja nos Estados Unidos. Profissionais controlam o surto de gripe aviária em Hunan, na China, em 2019. A gripe aviária infectou um número recorde de aves e alguns mamíferos dos Estados Unidos, e os cientistas estão acompanhando de perto. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na última semana que o risco para os seres humanos permanece abaixo, mas acrescentou: não podemos presumir que isso continuará sendo o caso. Tal como acontece com o coronavírus que causa a Covid-19, que se acredita ter começado em animais antes de se espalhar para os humanos, alguns vírus de animais podem sofrer mutações, pular espécies para deixar os humanos doentes e se espalhar rapidamente pelo futuro. Mas a gripe aviária altamente patogênica não é Covid-19. Os cientistas estão assegurando ao público que, com algumas raras exceções, o vírus não chegou aos humanos em uma escala grande o suficiente para desencadear um surto. Ele foi muito além das aves e sua recente disseminação entre membros de uma espécie separada deixou alguns especialistas preocupados com a maneira como o vírus está mudando. O que é a gripe aviária? A gripe aviária é um vírus influenza do tipo A que se originou em aves. A versão que está causando problemas predominante na Américas e na Europa é chamado de H5N1. Existem vários subtipos e os vírus de gripe aviária H5N1, comumente em circulação agora, são geneticamente diferentes das versões anteriores do vírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Desde o fim de 2022, os cientistas detectaram esse vírus em mais de 100 espécies de aves selvagens como patos, gaivotas, gansos e falcões e coruja nos Estados Unidos. Globalmente, essa cepa do vírus existe há muito mais tempo, disse Richard Webby, pesquisador de doenças infecciosas dos St. Jude Children's Research Hospital em Memphis, Tennessee, o diretor do centro colaborador da OMS para os estudos sobre ecologia da influenza em animais e aves. Vimos uma espécie de tataravô do vírus no final dos anos de 1990 no sudeste da Ásia e temos acompanhado sua evolução e mudança desde então, disse Webby. Na década de 2000, ele espalhou para partes da Europa e da África e depois foi levado para o resto do mundo por meio de aves migratórias infectadas. Chegou às Américas mais recente, disse Webby. A primeira infecção com esta versão do vírus foi relatada em aves selvagens nos Estados Unidos em janeiro de 2022, de acordo com o CDC, Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos, da sigla em inglês, algo que corresponde à Anvisa do Brasil. No mês seguinte, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou um surto entre perus em uma instalação comercial. Estudos mostram que a gripe aviária pode se espalhar para pássaros carnívoros, mas aqueles que normalmente se reúnem em comedouros, como cardeais, pardais ou gaios azuis, e aqueles que você pode ver na rua, como pombos ou corvos, normalmente não carregam o vírus da gripe aviária, que ser uma ameaça para os seres humanos, de acordo com o CDC. Patos e gansos podem transmitir o vírus sem parecer doentes. As aves domésticas nem sempre têm tanta sorte. A gripe aviária altamente patogênica carrega taxas de mortalidade muito altas entre galinhas e perus. A doença pode afetar vários órgãos internos, causando a morte em 90 a 100% das galinhas dentro de 48 horas após a infecção, de acordo com o CDC.
não pode se espalhar rapidamente. Os agricultores geralmente precisam abater as aves não infectadas junto com as infectadas para evitar um surto mais amplo. É considerada uma das maiores ameaças conhecidas às aves domésticas. Até quarta-feira, dia 15, 6.111 casos foram detectados em aves selvagens em todos os 50 estados, diz a USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na sigla em inglês. O vírus afetou mais de 58,3 milhões de aves em 47 estados, de acordo com o CDC. O grande volume de casos significa que o vírus tem maiores chances de se espalhar para outras espécies, dizem os especialistas. Surto de gripe aviária preocupa criadores de aves da Índia, mas não representa risco grave para humanos, forte Organização Mundial da Saúde, OMS. Mais animais ficando doentes. A gripe aviária se espalha através de coisas como fezes e saliva. Também pode se espalhar através de contato com uma superfície contaminada. O vírus infectou muitos mamíferos dos Estados Unidos, principalmente no oeste e no centro-oeste, como parte do último surto. No Alasca foram relatados casos entre ursos e raposas, de acordo com a USDA. O vírus também foi encontrado em um lince da Califórnia, um gambá no Colorado, um guaxinim em Washington, gambás em Illinois e Iowa, o leão da montanha e um urso pardo em Nebraska, focos no Maine e até mesmo um golfinho na Flórida. No total, 17 espécies diferentes de animais foram infectados em 20 estados. Cientistas dizem que todos esses mamíferos doentes provavelmente pegaram o vírus quando comeram ou interagiram com as aves infectadas. Mas em um desenvolvimento preocupante, em outubro passado, o vírus parecia se espalhar entre mamíferos, talvez pela primeira vez em uma fazenda de Visions, na Espanha, de acordo com um estudo publicado na revista Eurosurveillance. O Vision ficou com o nariz sangrando, desenvolveu tremores, perdeu o apetite e parecia deprimido, disseram os cientistas, e teve que ser morto para manter a ameaça sob controle. O vírus não se espalhou para os humanos que trabalhavam na fazenda dos Visions. Mas o que preocupa os cientistas eram as múltiplas mutações encontradas no vírus, que o tornava distinto das sequências encontradas nas aves. Uma mutação tornou melhor a replicação em mamíferos, embora não esteja claro se a mutação estava no vírus antes de chegar à fazenda. Mas é quando começa a espalhar de um mamífero para o próximo mamífero, é nesses ambientes onde pensamos que é mais provável que ele pegue essas mudanças que nos permite trocar de hospedeiro, e é por isso que nos preocupamos, disse o Webai. Um punhado de casos humanos. Houve menos de 10 casos conhecidos de gripe aviária em humanos desde dezembro de 2021, e nenhum veio da transmissão de humano para humano, diz o CDC. O caso mais recente dos Estados Unidos foi em uma pessoa do Colorado que ficou doente depois de abater aves infectadas em abril. A pessoa relatou estar cansado por alguns dias. Eles foram isolados e tratados com um antiviral, de acordo com o CDC. A agência disse na época que a ameaça à saúde pública continuava baixa, mas instou pessoas que tiveram qualquer tipo de exposição a pássaros a tomarem precaução. As pessoas que normalmente ficam doentes são aqueles que têm interação muito intensa com a vida selvagem, viva ou morta, disse o Dr. W. Lam Lipkin, diretor do Centro de Infecção e Imunidade e professor de Epidemiologia da Columbia University Mailman School of Public Health. Eu não diria que há outra pandemia sobre nós, porque não estavam lá. O que precisamos fazer agora é observar de perto como isso se espalha. Precisamos contê-lo em fazendas e na vida selvagem da melhor maneira possível, acrescentou. Como se manter seguro? Embora a ameaça para as pessoas seja baixa, o CDC sugere evitar o contato direto com aves selvagens.
O eBay diz que você precisa balancear um pássaro morto, como removê-lo de um comedouro, use luvas e máscara. Sempre lave as mãos depois de tocar em pássaro ou comedouro. É seguro comer aves e ovos que são balanceados e cozidos adequadamente, disse o CDC. A gripe aviária não é uma doença transmitida por alimentos e a indústria avícola é monitorada de perto e tem rígidos padrões de saúde que incluem monitoramento e controle da gripe aviária. Sempre cozinhe aves e ovos a 75 graus Celsius, uma temperatura que mata bactérias e vírus, incluindo o da gripe aviária. No caso altamente provável de alguém ficar doente, o CDC recomenda o tratamento imediato. A maioria das infecções por gripe aviária pode ser tratada como os medicamentos antivirais atualmente disponíveis, diz a agência. O governo dos Estados Unidos também tem um estoque de vacina, inclusive contra o vírus da gripe aviária, que poderia ser usado se a gripe se espalhar facilmente de pessoa para pessoa, diz o CDC. As chances não são zero de você pegar e qualquer coisa que você possa fazer para reduzir ainda mais esse risco é uma coisa boa, disse o Webby, mas você provavelmente realmente tem que trabalhar duro para ser infectado com esse vírus.